Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, adentramos ao teu lar com o programa O Viver é Cristo. Está aqui do meu lado o Flávio. Prazer, irmão. Prazer nosso. Está conosco aqui no programa. O que Deus colocou no coração do irmão para transmitir hoje no programa para todos os nossos telespectadores? Samuel, hoje nós vamos falar sobre desperdiçar oportunidades. Então fica conosco. 30 minutos onde Deus fala com você agora, no programa O Viver é Cristo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e
não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Gostaria de falar com você hoje a respeito de oportunidades. Na verdade, olhar alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que desperdiçaram grandes oportunidades em suas vidas. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 19, a história da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus envia anjos àquela cidade com o propósito de destruir aquela cidade, uma vez que o clamor daquela cidade, os problemas morais daquela cidade haviam chegado até a presença de Deus e haviam saturado de tal forma esses problemas que Deus decide destruir aquela cidade, enviando a ela 2 anjos com esse propósito. No entanto, os mesmos anjos que vão até lá para destruir a cidade são também uma expressão da misericórdia de Deus, uma vez que eles vão com o propósito também de livrar Ló e a sua família da destruição. E esses anjos, conversando com Ló, avisam que Deus iria destruir aquela cidade por causa dos pecados que os moradores daquela cidade estavam cometendo, das grandes atrocidades morais que eles estavam fazendo. Ló, ouvindo aquilo, ouvindo o conselho dos anjos, vai conversar com os seus genros, na verdade, moços que estavam comprometidos para casar com suas filhas. E quando Ló avisa o que iria acontecer, que Deus iria destruir a cidade, aqueles homens acham que Ló está brincando com eles. Eles dão risada e parecia para eles que Ló estava gracejando. Ou seja, eles tomaram aquela mensagem de alerta, uma mensagem de salvação, uma vez que estavam sendo avisados para deixar a cidade, para sair dela e escapar da destruição. Eles tomaram aquela mensagem por motivo de chacota, por uma brincadeira apenas. Perderam uma grande oportunidade de serem salvos. E, na verdade, foi a sua última oportunidade. No dia seguinte, quando Ló é praticamente arrastado para fora da cidade por aqueles anjos, juntamente com a sua família, e então vai escapar daquela destruição, os anjos fazem aquilo que foram mandados para fazer. Na verdade, o texto diz que veio enxofre e fogo da parte de Deus e destruiu toda aquela cidade. As casas, as ruas, a campina, os animais e todos os moradores da cidade. Até a mulher de Ló, que estava já fora da cidade, mas olha para trás, desobedecendo a ordem de Deus, se transforma numa estátua de sal. Ou seja, eles acabam recebendo sobre si a ira de Deus, a condenação de Deus. Inclusive os genros de Ló, que desperdiçaram a oportunidade de salvação, porque pensaram que a mensagem que ouviam era brincadeira. Nós encontramos, ainda nos nossos dias, algo muito parecido. Mesmo nos dias do Senhor Jesus Cristo, ou nos dias do início da igreja, quando a mensagem estava sendo pregada pelos apóstolos, nós encontramos, por exemplo, agora um exemplo positivo, o exemplo de Pedro pregando na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando ele fala para aquelas pessoas que estão ouvindo a pregação, se sentem arrependidas e perguntam o que precisam fazer. Pedro diz para ela: salvai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos e convertei-vos. Salvai-vos dessa geração perversa. E aqueles homens arrependidos dão ouvidos à mensagem e se convertem quase 3.000 pessoas. Recebem ali o Senhor Jesus Cristo e são salvas. No entanto, mais à frente, nós encontramos o apóstolo Paulo pregando na cidade de Atenas, um lugar de muita idolatria, paganismo, e
ele acha uma maneira, ele procura uma maneira de pregar o evangelho para os cidadãos daquela cidade. E ele está pregando e eles o levam então para um lugar para ouvi-lo melhor a respeito daquilo que ele está dizendo. E Paulo começa a falar com aqueles homens, que Deus estava agora notificando a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependessem. E que Deus havia escolhido determinado um dia para julgar todos os homens. E que ele faria isso através de um varão, de um homem, a quem ele havia destinado e acreditado diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ora, Paulo estava falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, aquele que hoje é o Salvador, mas que um dia estará no posto de juiz, e todos serão julgados com base no que fizeram a respeito do Senhor Jesus Cristo, na sua decisão a respeito do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está avisando aqueles homens que um dia todos seriam julgados e muitos enfrentariam o juízo, a condenação de Deus. Mas quando Paulo avisa que Deus havia escolhido um homem e que havia dado todo o crédito a esse homem, ressuscitando dentre os mortos, aqueles atenienses começam a zombar. Ora, o que é isso, ressurreição de mortos? Mortos não ressuscitam. E eles começam a zombar de Paulo e outros dizem, olha, a respeito desse assunto nós vamos te ouvir numa outra oportunidade. Em outras palavras, deixa isso para lá. Fazendo como aqueles genros de Ló, tomando a mensagem tão importante, tão preciosa, tão séria e tão urgente, que lhes falava a respeito do juízo de Deus, que lhes falava a respeito do Senhor Jesus Cristo, e eles zombam daquela mensagem, porque ouvem que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Zombam desta que é uma verdade preciosa do Evangelho, o fato de que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Homens que perderam a oportunidade de salvação. Algumas poucas pessoas na cidade de Atenas dão crédito ao Evangelho e são salvas. Outros muitos perderam, desperdiçaram aquela oportunidade. Como disse, ainda nos nossos dias acontece a mesma coisa. Quantas vezes tem sido anunciado a palavra do Senhor, o Evangelho de salvação, que nos fala que o Senhor irá trazer juízo sobre os pecadores. Ou seja, avisa que os pecadores estão condenados. A mesma mensagem que avisa que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão dos homens. A mesma mensagem que avisa que há uma maneira de escapar do juízo de Deus. Há uma maneira de escapar da ira de Deus. E essa maneira é única. É através do Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem o próprio Deus escolheu para ser o Salvador, para ser o Senhor. Aquele que entregou-se a si mesmo como um sacrifício ali na cruz do Calvário, a fim de aplacar a ira de Deus, a fim de satisfazer a justiça de Deus com relação ao nosso pecado. Ali na cruz, ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si o nosso castigo. Ele foi moído por Deus ali na cruz, para que a sua ira, a ira de Deus, a justiça de Deus, fosse satisfeita. E agora, Deus pode ser não só justo, mas justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que coloca a sua fé neste homem a quem Deus escolheu para ser o Salvador e único mediador entre Deus e os homens. Mas muitas pessoas ouvindo essa mensagem a respeito da ira de Deus, a respeito do juízo de Deus, a respeito também do amor de Deus em dar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dar a oportunidade de salvação. Muitos ao ouvirem também a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tomam todos esses argumentos e toda essa mensagem como um motivo de chacota, como motivo de zombaria, como algo com que fazem brincadeiras. E desperdiçam a grande oportunidade de serem salvos. Zombam daquele que é o único que pode lhes salvar. Tomam por motivo de zombaria a única mensagem que pode levá-los ao arrependimento e
a salvação e por isso estão desperdiçando uma grande oportunidade de salvação. Há outras histórias na Bíblia que nos mostram pessoas que desperdiçaram grandes oportunidades de serem salvas. Por exemplo, o jovem rico, ali em Mateus capítulo 19, ele encontra-se com o Senhor Jesus Cristo e ele quer saber o que deve fazer para ser salvo. O Senhor Jesus, depois de conversar um pouco com ele a respeito da lei, que ele afirma estar guardando, Jesus lhe diz que falta uma coisa para esse jovem. Diz que ele deveria ir, vender tudo que ele tinha, dar aos pobres, então ele teria um tesouro no céu, depois ele deveria voltar e seguir o Senhor Jesus Cristo. E este homem então retira-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja, foi oferecido para esse homem ter tesouros no céu. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ali no céu a ferrugem não corrói, a traça não corrompe, os ladrões não escavam, não roubam. A palavra de Deus diz que o tesouro guardado no céu não murcha, não perde o seu valor. É algo eterno, para sempre precioso. Mas esse jovem não quis, preferiu os tesouros terrenos, as riquezas dessa vida que ele possui. Ele foi também convidado a seguir o Senhor Jesus. Como antes uma ovelha sem pastor, agora é convidado a ser uma ovelha do bom pastor, a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo e seguir o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Mas ele prefere ir embora, cabisbaixo, triste, e ficar com os seus bens, com as suas riquezas aqui dessa vida. Alguém que por amar as riquezas desse mundo e amar esse próprio mundo, desprezou as riquezas celestiais e o dono do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Perdeu uma grande oportunidade de salvação. Encontramos também um homem chamado Judas, escolhido para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para andar com ele, estar com ele, aprender com ele. E este homem passa mais ou menos 3 anos junto com o Senhor Jesus, vendo os seus milagres, a prova da sua divindade, ouvindo as suas palavras, os seus ensinos preciosos, ouvindo esses ensinos ao pé do ouvido. A multidão às vezes ouvia parábolas do Senhor Jesus e não entendia, mas o Senhor Jesus explicava para os seus discípulos e Judas era um desses que podia ouvir a explicação. Ou seja, ele teve um grande privilégio, ou grandes privilégios, grandes oportunidades. Mas ele termina a sua vida, já ali no finalzinho da sua vida, ele trai o Senhor Jesus Cristo, ele trai o seu mestre por algumas moedas de prata. Este homem, Judas, ele foi louco e profano. Ele teve privilégios que muitos outros não tiveram. Mas em vez de crer no Senhor Jesus Cristo de fato, de segui-lo, de servi-lo, ele o trai. Alguém disse que Judas beijou a porta da salvação e não entrou. Ou seja, ele esteve tão perto de alcançar a salvação, a ponto de beijar a porta da salvação, mas ele traiu aquele que é a porta da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas foram escritas para o nosso ensino, foram registradas aqui na Bíblia, para que nós não façamos como fizeram estes homens. Que nós não sejamos pessoas como os genros de Ló, que ouvindo o Evangelho tomam motivo de zombaria, chacota e piada. Que desprezam a preciosa mensagem da salvação, uma mensagem que é extremamente séria, que é uma mensagem fiel, que é uma mensagem digna de toda a aceitação e que é uma mensagem urgente, uma vez que não sabemos se teremos uma nova oportunidade, assim como os genros de Ló não tiveram. Que nós não sejamos como o jovem rico, que amando o mundo e as coisas que esse mundo pode oferecer, desprezou o céu e desprezou o Senhor Jesus Cristo. Que nós não sejamos como Judas foi, que depois de tanto ouvir, tanto aprender, tanto ver, tanto receber da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ainda foi capaz de traí-lo e não creu de fato no Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos como esses homens, pelo contrário, que você possa
dar crédito a essa palavra como de fato uma palavra seríssima e urgente, digna da sua aceitação. Que você possa amar o Senhor Jesus Cristo, crer nele e atender o chamado dele para segui-lo, para servi-lo, para estar junto com ele onde quer que ele esteja. Que você possa ser de fato um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, usando tudo isso que você já tem ouvido, tudo isso que você já tem aprendido, para honrar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, para que você possa de fato crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo, para que você possa andar perto do Senhor Jesus Cristo e haverá certamente para você uma recompensa da parte de Deus, um tesouro ali no céu. Amém. Outro ladrão da graça de Deus é o legalismo. Por legalismo aqui, eu não estou me referindo àquelas discussões sobre usos e costumes, se pode usar brinco, se pode usar roupa isso ou roupa aquilo, se pode ir aqui ou ali. Não é disso que eu estou falando, isso a gente poderia dar um outro nome, mas legalismo é usar a lei, daí a palavra legalismo, é usar a lei, a palavra de Deus, de uma maneira que não gera vida, mas escravidão. É o que aquele pessoal judaizante estava fazendo no tempo que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Eles estavam lendo a lei, citando a palavra de Deus, citando as Escrituras, mas aplicando de uma maneira errada. Eles não tinham percebido que as coisas tinham mudado, que a revelação de Deus, progressiva como é, tinha chegado a um outro tempo. Jesus já tinha vindo na plenitude do tempo, como disse Paulo, no capítulo 4, e tinha cumprido todas as exigências, as cerimônias, os rituais da lei. Toda vez que a gente usa, até hoje, a Bíblia de uma maneira fria, sem aplicá-la corretamente, nós estamos de alguma maneira fazendo o que aqueles judaizantes estavam fazendo. É por isso que a gente diz que o legalismo tem medo da graça de Deus. Eles começam a colocar mais do que Deus está pedindo, achando que é assim que Deus vai se agradar de nós. Tome muito cuidado com as pessoas que simplesmente citam a Bíblia sem saber aplicá-la corretamente. Isso vai gerar, invariavelmente, morte, escravidão e não uma vida plena, como as Escrituras prometem para aqueles que a seguem e creem nelas. Esse ladrão só pode ser colocado para correr na medida em que você não apenas conhece as Escrituras, mas aprende a manuseá-la. Paulo falou para Timóteo que o servo de Deus tem que aprender a manejar bem a palavra da verdade. Lembre-se que a palavra de Deus é um punhal afiado, ela é descrita assim em Hebreus capítulo 14, por exemplo. Agora tem que tomar cuidado para usar um punhal. Você dá um punhal na mão de um bêbado, você dá um punhal na mão de uma criança, o estrago pode ser grande. Quando a gente vai usar a Bíblia, para não sermos legalistas, nós temos que citar a Bíblia, mas saber também interpretá-la corretamente e então aplicá-la à situação do jeito certo. Fuja do legalismo, fuja do uso da Bíblia como uma coisa fria que mata, como Paulo também escreveu aos Coríntios, a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Tome cuidado com isso. Conselho de Deus. Carta a Tito, capítulo 2, o versículo 14, diz assim: que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Nós falamos há pouco a respeito de pessoas que desperdiçaram oportunidades de serem salvas. Gostaria agora de ainda falar sobre oportunidades, mas agora de um ponto de vista diferente. De um ponto de vista daqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo e fazem parte deste povo que este versículo aqui está dizendo. Aqui está dizendo que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo para remir e purificar um povo todo seu, um povo exclusivamente seu. E este povo é um povo zeloso de boas obras. Quantas oportunidades Deus tem nos dado para praticar boas obras. Você, meu irmão, que já tem crido no Senhor Jesus Cristo, que já é parte desse povo, deve se lembrar, o povo de Deus, o povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo, deve ser um povo
zeloso, aplicado nas boas obras. Muitas oportunidades Deus tem nos dado, dia após dia, de praticarmos essas boas obras. E eu quero incentivá-lo a assim fazer. Incentivá-lo a estender a mão para aquele seu irmão em Cristo que talvez esteja doente e não tem condições de comprar a medicação, mas talvez você possa ajudá-lo dentro de suas possibilidades. Incentivá-lo a observar na sua vizinhança. Talvez você tenha um vizinho pobre, com dificuldades financeiras e que talvez esteja necessitado de pão e você pode repartir com ele. Atentar para a sua própria família. Talvez haja pessoas, algum parente seu que está sofrendo, precisa desabafar e você pode lhe emprestar os ouvidos. Você pode lhe prestar atenção, ouvindo o seu clamor, ouvindo as suas reclamações, ouvindo o seu choro e assim dando a ele a oportunidade de desabafar, podendo consolar com a palavra de Deus. Quero incentivá-lo a compartilhar do Evangelho, do amor de Deus, com aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Pessoas do seu círculo de amizade, seus colegas de trabalho, pessoas da sua própria casa, da sua família. E você pode praticar todas essas boas obras. Afinal de contas, você é parte do povo que pertence a Deus, do povo pelo qual o Senhor Jesus deu a própria vida. Para quê? Para ter um povo seu, zeloso de boas obras. O próprio Senhor Jesus disse: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Lembre-se disso, você é parte de um povo de Deus. Aplique-se às boas obras. Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo, um momento de oração, onde nós vamos estar intercedendo, né, Flávio? Sim. A favor de todos que têm entrado em contato conosco no 998-08-1313, que está passando na tela aí o nosso zap. Vamos orar a teu favor neste momento. Flávio vai falar com o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Grande Deus, nosso amado Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Verdade. Te dar graças, ó Senhor, porque o Senhor tem sido de fato misericordioso, dando a tantas pessoas mais uma oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de ouvir essa mensagem do Evangelho, que traz advertência, que traz uma boa notícia de que é possível ser salvo através do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te dar graças pelo amor manifestado ali na cruz, queremos te dar graças porque mais pessoas agora têm podido ouvir a respeito do Evangelho mais uma vez. Pedimos para que seus corações sejam levados a de fato crer no Senhor Jesus e elas possam ser salvas. Pedimos também, ó Deus, a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre a vida de todos que têm nos assistido pela TV. O Senhor conhece as suas necessidades, sabe das suas aflições. E Tu és o Deus que ouve a oração. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor essas vidas e cada um desses pedidos que têm sido apresentados, para que cada uma dessas pessoas sejam assistidas pelo Senhor nas suas necessidades. Abençoa, consola, conforta, supre, ó Pai, a necessidade de cada um. Abençoa cada um dos irmãos, ó Deus, que tem transmitido a Tua mensagem através deste canal. Abençoa o nosso irmão Samuel, continua usando ele para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo programa. O Viver é Cristo.